A gente tem que falar de lucratividade, de rentabilidade. É o lucro que eu tenho nessa área contra o quanto está investido nesse patrimônio. Quanto vale a minha fazenda, né? Quanto eu tenho de lucro dividido por quanto vale a minha fazenda. A rentabilidade. E aí você vai ver que a rentabilidade da pecuária é muito baixa. Quando você compara com a rentabilidade da agricultura, não faz sentido ter pecuária. Desse jeito, nesses valores, não faz sentido. Mas sim, existe muita gente que tem rentabilidade, ou seja, lucro dividido pelo quanto vale a minha terra, rentabilidade semelhante às fazendas de agricultura de grãos ou de cana, tá? Só que elas têm outro trabalho, elas jogam outro campeonato. Eles não jogam o jogo da pecuária extensiva, que você tem só um pastinho mal manejado e um mineral linha branca, né? Ou sal branco mesmo, sal Mossoró, que isso ainda tem muita gente que faz isso. Então, essa turma não compete, essa turma não consegue competir, essa turma vai perder espaço para a agricultura. Então, a gente gosta de trazer, né, essa visão de que é isso, é uma competição pelo uso da terra. Então, se tem uma atividade que dá mais dinheiro, em algum momento você vai acabar indo para essa atividade, queira você ou não. Ou você ou os seus filhos vão fazer isso na vez deles. Porque tem gente que ainda é assim, né? Não, por uma decisão, né? Eu não vou mudar, eu vou ser pecuarista até o fim da minha vida, porque é isso que eu nasci para ser. Só que em algum momento, cara, a conta não fecha e o dinheiro não aceita desaforo. Em algum momento você vai ter que vender pedaço de terra, ter esse tipo de resultado, ou pegando dinheiro de outro lugar para colocar aqui, e aí provavelmente a tua família vai ver que isso é um negócio sem futuro. Quantas vezes eu escuto aqui na trato familiares que veem a situação e fazem assim, cara, eu não sei porque meu pai tem isso. Eu não vejo motivo do meu pai ter esse negócio. Eu só vejo meu pai sem dinheiro, eu só vejo, né, a minha família no aperto, ele dizendo que não, mas isso vale dinheiro, isso aqui é o futuro, isso é muito bom, mas eu só vejo a gente no aperto, só vejo a gente, né, vivendo no aperto e sem dinheiro, porque produz pouco e lucra pouco. Então, em algum momento, essa família vai dizer assim, cara, a gente sabe que isso aqui é sem futuro, a gente não quer continuar com isso, né? Tá continuando porque é a escolha dele, a escolha do meu pai, a escolha da minha mãe, a escolha do meu avô, né? No dia que isso for nosso, então provavelmente não vai continuar fazendo isso, né? Então a gente tem que entender que o negócio tem que dar resultado para parar em pé. No longo prazo, então vou fazer mais um ponto aqui, no longo prazo, repetitivo, toda live eu falo isso, eu vou ter que falar toda vez, porque realmente é isso. O principal negócio do dono de terra no Brasil é o investimento imobiliário, é a valorização da sua terra ao longo dos anos. Nenhum outro ativo vai te dar essa valorização como terra no Brasil ainda dá. Deu nos últimos 30 anos e ainda deve continuar a dar pelos próximos 30, a gente acredita, por vários motivos, né? Só que você não consegue chegar nesse futuro se você tem prejuízo todo ano ou se você não cresce todo ano. Se você não cresce todo ano, quando eu falo crescer é aumentar faturamento, aumentar a rentabilidade, aumentar lucro, aumentar resultado econômico. Se você não aumenta todo ano, em algum momento você está ficando para trás, você está sendo diminuído, tá? E aí as opções que vão aparecer vão ser mais atraentes. E aí pode ser que você não faça essa mudança, mas alguém da sua família vai querer fazer. Então a gente traz muito esse conceito do fazendas infinitas, dos negócios que vão persistir no tempo e vão chegar nas próximas gerações, e as próximas gerações vão ter interesse em continuar com esse negócio. Isso só vai parar em pé se a turma que está tocando tiver uma boa qualidade de vida, um bom resultado econômico, senão em algum momento as pessoas vão parar. Então, o ser humano reage a incentivos. Ou ele tem incentivo de continuar, ou ele tem incentivo de parar, né? A gente reage a incentivo. A economia é baseada em reagir a incentivos. A gente tende a achar que a economia é um assunto racional, né, e técnico, que é número e razão, beleza? Então, só que economia não é disciplina de exatas. Economia é disciplina de humanas, porque é o comportamento humano reagindo aos números, reagindo aos estímulos ou aos desestímulos. Então as pessoas reagem a estímulos. Se tá bom para ele, se tá tendo resultado, se tá tendo benefício, ele vai querer continuar, ele vai ver que vale a pena investir. Se não tá tendo benefício, em algum momento, cara, a pessoa vai parar, tá? Então, a discussão aqui, quando o Miguel trouxe, né,
esse ponto que ele falou na nossa discussão lá, que tinha toda essa ideia de a pecuária precisa ser mais produtiva, a pecuária precisa ser mais profissional, a pecuária precisa dar resultado, porque senão a agricultura vai tomar conta da sua fazenda. Você vai ter que abrir para a agricultura. Ah, mas a minha região não chega à agricultura. Por relevo, por uma série de fatores, mercado, tudo mais, a minha região não chega à agricultura. Pois é. Então, a sua terra também não vai valorizar no longo dos anos como uma terra de uma região que chega à agricultura. E aí é isso, tá? Numa agropecuária mais madura, mais sólida, como por exemplo nos Estados Unidos, para dar um exemplo, que já são mais antigos aí, né, nessa organização, a pecuária, de fato, ela vai sendo empurrada para regiões com solo menos produtivos, com regime de chuva mais desafiadores, com clima mais desafiador, e a agricultura sempre consolidada nas melhores terras, nas melhores regiões. Né? Então isso é um fato que ao longo dos anos é isso que tem que acontecer. E aqui no Brasil é a mesma coisa, mas a gente traz um outro ponto, que é justamente essa visão. É totalmente possível que você tenha, ao lado de uma fazenda de grãos, que vale muito dinheiro a terra, você tenha um resultado igual, e em muitas situações até superior, financeiramente falando, do que um resultado de uma agricultura. Só que tem um detalhe: a segurança de ser dono de um rebanho, a segurança de ter um ativo líquido que traz uma tranquilidade ali, é dinheiro. Pecuária é dinheiro vivo, boi é dinheiro vivo. Até, inclusive, a origem da palavra pecuária, pecus, cabeça de gado, é a mesma origem etimológica de pecúnia, valor monetário. Dinheiro e cabeça de gado têm a mesma origem etimológica, a mesma origem da palavra, porque sempre na história da humanidade os animais foram usados como valor de reserva financeira. Então, eu tenho 5 milhões na conta. Não, eu tenho 5 mil cabeças de gado. Sempre foi a mesma coisa. Em bode, em cabrito, em ovelha, em vaca. Sempre foi isso. Por quê? Porque é comida. E comida vale de dinheiro. Sempre valeu dinheiro e vai continuar valendo. Então, se você tem a possibilidade de ter uma pecuária tão eficiente, tão lucrativa, a ponto de competir com a agricultura, a pecuária ainda parece mais atraente do que a agricultura. É só você ver os últimos anos aí da agricultura, especialmente de grãos, como tem sido o resultado, né? Então a gente está até num momento desleal, né, fazer essa comparação. A turma da soja está tomando um baita ferro nos últimos 3 anos. Custo alto, valor de venda baixo, crise climática, um monte de problema aí, e enquanto a turma da pecuária nesse ano passado e nesse último ano agora está vivendo um ótimo momento. Então é até injusto a gente fazer a comparação, mas na média, ao longo dos anos, a gente tem ali a soja, a cana, a agricultura de uma forma geral, tendo mais resultado econômico do que a pecuária nessas mesmas condições. Então é onde a gente precisa evoluir essa mentalidade do empresário que toma a decisão da atividade econômica baseada em fatos, em números, em informações, em dados, em o que dá resultado, o que não dá resultado. Não simplesmente tomar baseado em vontade própria, em paixão. Eu amo fazer isso, é a história da minha família. Quantos projetos a gente acompanha que a gente tem, óbvio que honrar e respeitar a história de quem trouxe o negócio até aqui, mas daqui para frente é outro campeonato. O que fez a tua fazenda chegar aqui nos últimos 30 anos não é o que vai fazer a tua fazenda prosperar pelos próximos 30. Tem uma série de coisas que precisam acontecer. Uma delas é bem óbvio: aumentar a produtividade e melhorar a lucratividade e a rentabilidade dos seus ativos. Esse é um ponto para você poder competir com qualquer outra coisa. E, inclusive, se fizer sentido, uma parte da sua propriedade você ter uma agricultura e a outra parte você ter pecuária, para você fazer rotação de culturas, para você fazer renovação dos pastos e para diversificar, diversificar risco, ter fontes diferentes de renda. Então faz sentido.
que você tenha esse mix de agricultura com pecuária, você não tenha só pecuária, você tem agricultura como base, né, para também ter pecuária. A gente trouxe no Fazendas Infinitas outros exemplos aqui, tanto do Danilo a gente falou sobre isso, como do Zanca, o Zancanera, a gente também falou isso, sobre essa composição de você ter mais de uma atividade. Agora, isso é uma visão empresarial, né? Que produto eu produzo na minha empresa, que margem de lucro ela me dá, e por que eu tenho uma, por que eu tenho a outra. Só que isso especificamente quando a gente fala de negócios familiares que você tem sócios para prestar conta, estou fazendo isso porque isso é um bom negócio, porque isso dá resultado. É diferente de casos que chegam aqui, que a gente escuta assim, o cara tem lá tanto de patrimônio e tal, e agora ele inventou uma moda lá, ele está fazendo um negócio X. Não vou nem entrar em nome aqui, em mérito, porque depois o nego fica bravo com a gente aqui, vem falar que a gente, né, tá botando defeito na coisa deles, né? Então, ele tá testando um negócio X. Aí tudo bem, o cara pode querer testar, ter a ideia da inovação, o que ele quiser. Mas aí mas qual que é o plano? Qual que é a previsão de receita, a previsão de despesa, a previsão de resultado? Qual é o projeto dele? Não sei. Ele só inventou que ia fazer e está fazendo. Mas eu não sei qual é o resultado disso. O cara não consegue comunicar com os sócios qual é o resultado do projeto que ele inventou. Isso acontece. Então isso é uma visão amadora, uma forma amadora de trabalhar. A forma profissional, do gestor profissional, do empresário rural, é tudo que ele fazer, ele ter explicação do como, do porquê, do quanto, do quem, do como, onde. Tudo isso tem que ter resposta. Porque se você for dono sozinho, tá tudo certo. Você é sozinho, você decidir, tá decidido. Se der certo, bom. Se der errado, o problema é seu. Mas quando você tem irmão, quando você tem filhos, quando você tem uma família que vive daquilo dali, você tem que prestar conta, você tem que explicar, você tem que dividir a decisão, a responsabilidade da decisão com eles. Então, vamos lá. Uma parte muito importante aqui do que eu estou falando com vocês, é a gente olhar simplesmente para a questão técnica, tá? Então, foi o que eu falei. Não adianta só falar de produtividade, não adianta só falar de intensificação de pasto. Eu vou adubar, eu vou ter um manejo melhor, fazer rotacionado, eu vou irrigar. Não adianta só olhar para isso. Eu vou ter uma genética melhor, eu vou ter coisas, fazer um confinamento, eu vou aumentar a lotação, vou aumentar a GMD. Isso é importantíssimo e isso faz parte do conjunto da decisão que você tem que tomar como empresário que tem ativos e precisa gerir aquilo. Beleza, muito bom. Mas não pode ser só isso. Existe um outro lado dessa história, tá? Porque tudo que você faz para aumentar o resultado, leia-se, aumenta o risco. Intensificar aumenta risco. Então aumenta a probabilidade de poder dar errado aquilo dali. Pode ser que dê certo, mas também pode ser que dê errado. E aí, tudo que aumenta o risco, você precisa estar preparado para assumir aquilo. Então isso tem a ver com o seu perfil de risco, a sua vocação como empresário. Dizer, eu sou um cara ousado, que gosto do desafio e estou preparado para encarar. E se eu perder, eu tô aí na derrota e vamos começar de novo, começa de novo e vamos para cima, que eu sou corajoso. Beleza. Ou, olha, eu não gosto da sensação do risco. Essa coisa aí é muito... É uma coisa que eu não domino, eu não tenho segurança em fazer, eu prefiro ganhar menos, mas ganhar certo. Então, se você for fazer investimentos em qualquer assessoria de investimentos ou banco que você abra conta, vai vir um formulário para falar sobre o seu perfil de risco, o teu perfil como investidor, que é ver o teu perfil de risco, né? Se você almeja ganhar muito e topa correr risco, ou se você prefere ganhar pouco, mas ter segurança. Então, esse é um ponto importante para você avaliar. Não adianta você inventar um negócio que você não vai dormir depois, tá? Eu já dei esse exemplo aqui. Eu tenho um amigo que pegou dinheiro de custeio pecuário, que tinha 2 anos para pagar, com juros subsidiados, não tinha nada para dar errado. Pegou o dinheiro, comprou o gado, botou no pasto. Passou 30 dias, o cara foi lá, vendeu o gado, pegou o dinheiro e pagou o financiamento. Foi lá e quitou, falou, não, tem 30 dias que eu não durmo. Tem 30 dias que eu fico de noite pensando que se vier um cara em roubar, que se der um raio, que se der uma doença, eu não consigo lidar com isso. Eu prefiro... trabalhar com meu dinheiro. Eu não gosto de dever para ninguém. Então, o perfil de risco desse cara é diferente. Então, você tem que avaliar isso. Qual é o teu perfil de risco, qual é a tua vocação como empresário. Agora, saiba que quem não cresce está diminuindo.
Não tem ficado do mesmo tamanho. Isso não existe. Eu estou do mesmo tamanho. Se passar 10 anos, se você tem a mesma área, a mesma quantidade de gado, você não está crescendo. Você está do mesmo tamanho. Você pode até estar com um faturamento maior, mas é só pela inflação, né? A perda do valor econômico, o dinheiro é mais agora, né? Eu tenho mais dinheiro. Não é mais dinheiro. Economicamente é a mesma coisa, ou até menos, dependendo do nível da inflação, né? E aí, quando a sua terra valoriza, mas você não vende ela, você tem ali a sua terra, a tua conta de rentabilidade piora. Né? Porque agora a sua terra vale mais e quando você faz a conta do lucro dividido por quanto vale a sua terra, a sua conta vai piorar se a sua terra valorizar. Tá? Então, você precisa ter essa visão, né, de que não basta a questão técnica, é importante, é fundamental, mas existe todo um contexto de gestão de decisões empresariais que você precisa estar bem afiado, porque aí você vai dar conta do tranco que é aumentar o risco do teu negócio, porque é isso, intensificar, aumenta o risco do teu negócio. Então, é possível você ver fazendas super intensivas mal geridas que também não está entregando resultado. Tá? Então, a conta não é só produtividade, é dinheiro que sobra, geração de valor econômico, é geração de caixa, geração de valor econômico e valorização, apreciação de ativos do seu patrimônio. Se você tem isso daí, significa que você está ficando mais rico, que você está aumentando, que você está prosperando. Se você não tem isso, provavelmente você está ficando do mesmo tamanho, e quem está ficando do mesmo tamanho está encolhendo. Na fazenda, existe um conceito que é muito importante, a gente está sempre trabalhando contra a depreciação. Sempre a tua cerca está ficando mais velha a cada dia que passa, os seus pastos provavelmente estão ficando mais detonados ao tempo que passa, o curral, a casa, tudo que você tem de benfeitoria na sua fazenda, ele deprecia. A máquina, os carros, as construções, deprecia. Em algum momento você vai precisar de dinheiro para refazer aquilo dali. Então você está sempre lutando contra a depreciação. Então você precisa gerar um valor para vencer a depreciação, para vencer a desvalorização do dinheiro, ou seja, a inflação e depreciação, inflação, e você precisa vencer o aumento, né, da tua qualidade de vida ao longo dos anos. Então você sabe disso, porque quando você tinha 20 anos você precisava de X de dinheiro, com 30 você precisa mais, com 40 você precisa mais dinheiro, com 50 você precisa de mais dinheiro, você tem mais filhos, agora você tem netos. Então, você sempre precisa de mais dinheiro. Se você ficar com o mesmo resultadozinho ao longo dos anos, na verdade você encolheu. E quando a gente fala de empresas familiares, né? Se eu tenho 2 donos para 1.000 cabeças, um marido e uma mulher que tem 1.000 cabeças, ele tem uma vida. Aí aquele cara tem 3 filhos. Aí é um marido, uma mulher e 3 filhos. Em algum momento já serão 5 pessoas dependendo das mesmas 1.000 cabeças. Aí começa a ficar pouco. E aí quando tem os filhos, se casam, já vira 6, com mais 2, 8. Aí começa a ter filho, daqui a pouco tem 16 pessoas nessa conta, com a mesma 1.000 cabeça de gado. Quer dizer que aí ficou pouco para cada um. O resultado econômico por pessoa, por cabeça de gente, né? Começa a ficar muito pouco. Então, o natural do negócio familiar é perder escala. Então é por isso que a gente precisa crescer, precisa aumentar, precisa prosperar. E para isso, a gente precisa ter o lado técnico apurado, mas a gente precisa ter uma capacidade de gestão equivalente para poder acompanhar isso. Tá? Então, eu gosto de uma metáfora que é o peixe no aquário. Então, quando você tem um certo tamanho, um certo faturamento e uma certa atividade, você é um peixe desse tamanho num aquário que cabe esse peixe. Se esse peixe começa a crescer, então você começa a faturar mais, você investe mais, você tem mais ativos, esse peixe vai crescendo, ele não pode ficar nesse mesmo aquário. Vai faltar oxigênio para ele, vai faltar condições para ele sobreviver. Esse peixe precisa ir para um aquário maior. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.